Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Jason Marcílio, eu sou hipnoterapeuta e professor de hipnose. Hoje nós vamos falar sobre um conceito muito legal desenvolvido pelo James Tripp chamado de loop hipnótico. O loop hipnótico vai ajudar você a entender melhor como que a hipnose funciona entre mente e corpo e vai ajudar você a fazer uma indução de sucesso. Vai ajudar você a aprofundar melhor o seu cliente, vai fazer você conseguir ter sugestões com mais eficácia se você conseguir compreender esse loop hipnótico da melhor maneira. Bom, eu vou confessar para vocês que o loop hipnótico do James Tripp eu dei uma pequena alterada na ordem de uma das coisas ali, porque eu acredito que funciona melhor se você compreender dessa maneira. Bom, vou explicar para vocês então o loop hipnótico adaptado por mim. Bom, por ser um loop, não existe um começo, ou um meio, ou um fim desse loop hipnótico, certo? Ele se vive se retroalimentando, ele de fato é um loop. Mas eu vou começar explicando então pelo um ponto mais fácil onde você vai iniciar, certo? Eu vou explicar isso e você vai conseguir compreender com mais facilidade. Bom, são 4 grandes pontos desse loop hipnótico. Nós temos o fisiológico, a experiência, a imaginação e a crença e volta novamente para o fisiológico. Esse é o loop hipnótico e ele vive se retroalimentando. E eu vou explicar para você mais ou menos como que funciona esse loop hipnótico, certo? Bom, você pode pegar, por exemplo, algo fisiológico dessa pessoa, como a clássica pseudo-hipnose das mãos coladas. Como que a pseudo-hipnose das mãos coladas funciona? Bom, você pede para a pessoa entrelaçar os dedos, juntar as mãos, entrelaçar os dedos e jogar as mãos para frente, certo? O que acontece nesse momento? Você vai encher essa pessoa de sugestões de mão colada, mão travada e tudo mais. A mente vai começar a processar tudo isso. Em algum momento você vai dizer, olha, quero que você tente soltar suas mãos e perceba que não consegue. Nesse momento uma coisa muito interessante acontece. O ato de você entrelaçar os dedos e jogar para frente causa já uma certa dificuldade em soltar suas mãos, porque os dedos estão pressionando as mãos, certo? Isso é fisiológico. Agora, quando você sugestiona muito, né? O hipnotizado sugestiona, e quando ele tenta soltar a mão pela primeira vez, ele não está esperando que vai ter já essa dificuldade. E quando ele tenta que há essa dificuldade, ele tem uma experiência, certo? Ele tem uma experiência diferente. Ele não esperava que isso fosse acontecer, que a mão dele fosse ficar colada, ele tem uma experiência. No momento em que ele tem a experiência, a mente dele começa a imaginar: será que a minha mão de fato está colada? Será que a minha mão de fato está travada? Né? O ato de ele imaginar isso faz ele ter uma crença. Ele começa a acreditar que de fato a mão dele está colada. E quando ele acredita que a mão dele está colada, uma coisa muito interessante acontece. O fisiológico dele muda. Os dedos ficam mais enrijecidos, eles se pressionam com mais força, certo? E quando isso acontece, ele tem uma nova experiência. O que antes era simplesmente uma dificuldade em soltar os dedos, agora são os dedos de fato travados. E a imaginação dele começa a fluir ainda mais. E ele acredita cada vez mais que a mão dele está colada. E isso faz o fisiológico dele reagir de uma outra maneira, que causa uma experiência, imaginação, crença, fisiológico, experiência, imaginação, crença. Vai se retroalimentando a todo momento. E uma coisa muito legal que você vai perceber é que você não precisa necessariamente começar toda a hipnose pelo fisiológico. É claro, o fisiológico ele é muito mais fácil, as induções também são fisiológicas na maioria das vezes. Por exemplo, uma indução de choque, há normalmente um estímulo do nervo vago, certo? Ou seja, há uma reação fisiológica que causa uma experiência nessa pessoa, que ativa a imaginação, que ativa a crença, e tudo isso vai acontecendo. Porém, você pode já pegar normalmente pela crença da pessoa. É muito comum, né, quando eu vou fazer algum cadastro, seja em hotel, seja em alguma empresa, que a pessoa pergunta qual é a sua profissão, e eu falo hipnólogo. E quando eu falo que eu sou hipnólogo, normalmente as pessoas me falam, não olha nos meus olhos. Ou seja, essa pessoa que me diz não olha nos meus olhos tem uma certa crença, né, uma crença séria, inclusive, de que ao olhar nos olhos de um hipnólogo, ela vai ser hipnotizada. E eu posso pegar dessa crença que o meu cliente tem para hipnotizar ele. Por exemplo, se eu quiser hipnotizar essa pessoa, eu posso dizer para ela, olha nos meus olhos. Eu já estou pegando pela crença dela. Então da crença já vai direto para o fisiológico. O que acontece quando eu olho nos olhos dela? Ela começa a sentir sono, ela começa a sentir os olhos pesados, ela começa a sentir uma moleza nas pernas, ou seja, ela vai perdendo as forças cada vez mais, porque ela acredita muito que ao olhar nos meus olhos, ela é hipnotizada. Já aconteceu casos também na minha clínica em que eu faço as induções com o meu cliente
e o meu cliente não consegue entrar, não consegue entrar, não consegue entrar. E até o momento que ele pergunta para mim o seguinte: olha, Jason, quando é que tu vai pegar o relógio para me hipnotizar? Ou seja, esse meu cliente tinha uma crença tão grande que para ser hipnotizado precisava de um reloginho, que ele não se permitia ser hipnotizado de outra maneira, certo? O que eu fiz? Eu tenho um relógio de bolso na minha clínica, eu puxei o relógio, falei, olha para o relógio agora, e em poucos segundos ele já fechou os olhos e entrou num transe profundo, ou seja, a crença dele, né, era muito grande. Quando eu puxei o relógio, a crença já alimentou o fisiológico, ele já piscou devagar, o corpo dele já relaxou, ele teve uma experiência e isso foi se retroalimentando cada vez mais. Bom, então esse é o loop hipnótico, para você entender melhor e você vai conseguir aplicar isso de uma maneira muito bacana, seja para aprofundar o seu cliente, seja para induzir ele, seja para dar uma sugestão. O loop hipnótico é algo muito importante que você tenha o conceito para conseguir hipnotizar qualquer pessoa. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na nossa próxima aula.